Olá, eu sou Vanete Rodrigues Miranda, estudante do curso de Licenciatura em História da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, vinculada ao ABRE, Universidade Aberta do Brasil. Esse trabalho é orientado pela professora Aline Cruz Porto Silva e a temática relacionada a esse trabalho intitula-se Memórias e Experiências das Trabalhadoras do Campus da Palma S.A. em Itaperoá, Bahia. As temáticas relacionadas à mão de obra feminina têm desencadeado debates profícuos nos mais diversos recantos da historiografia brasileira. Aquelas de rupturas imbuídas no universo da invisibilidade da mulher, por vezes visionada como algo retrógrado, fomenta a análise cognitiva dos limites e desafios para sua efetivação como parte atuante da história. Vários pesquisadores, entre elas como Jean Scott e Natalie Giles, discutem uma relação da história das mulheres, mas uma história que descortine a presença dessas mulheres em seu processo. Ou seja, não uma história de mulheres ou homens, mas uma história que reconheça a participação efetiva dessas mulheres no processo sociocultural. Dado o exposto, a questão de gênero se constrói a partir da quebra de amarras de rupturas, por vezes entrincheiradas por séculos em uma visão de gênero onde o homem tudo pode. Dado o exposto, esse trabalho analisa a ruptura social, da trama social envolvida na dicotomia social entre as mulheres que trabalhavam na Palma S.A. como trabalhadoras serventes rurais entre o ano de 1779. De que forma a participação das mulheres trabalhadoras no campo da Palma S.A. contribuíram para a gênese do desenvolvimento da primeira agroindustrial da cidade, beneficiando assim a economia local? Compreender a visibilidade da mão de obra feminina campestre na primeira agroindustrial da cidade. Perceber a relevância da história oral e compreender a utilização das fontes documentais. Para a explanação desse trabalho, utilizou-se como métodos questionários, entrevistas, e nesse sentido, a história oral se constitui como um artigo de primeira necessidade. Não se pode também exaurir a utilização de arquivos documentais da agroindustrial, fontes primárias que foram fundamentais para a elaboração deste trabalho. A localidade, que atualmente designa-se como município de Itaperoá, Bahia, em seus primórdios integrava a capitania de São Jorge dos Ilhéus, terras anteriormente habitadas por povos nativos, e diários de jesuítas nessas andanças discutem acerca da integração desses indivíduos nesse território. Como afirma Silva 2003, diz a seguinte situação sobre tal objeto de estudo. Para além disso, não dispomos de outras informações que tragam situações referentes a esses povos que possivelmente foram dizimados através do processo de catequização desses indivíduos nesse território. Se a presença dos nativos não se perpetuou nessa região, várias evidências nos levam a crer que nesse mesmo território houve a existência de afrodescendentes. Na seguinte citação, podemos observar essa realidade. Tratando das questões socioeconômicas de Itaperoá, Bahia, durante o século XX,
podemos observar que a conjuntura socioeconômica de Itaperoá baseava-se em questões de agricultura e mariscagem. E por volta de agosto de 1965, é instalada a primeira agroindustrial na cidade, a Eupalma S.A. Daí em diante, podemos contar com o funcionamento de uma indústria que beneficiava derivados de dendê. Essa indústria configura-se em uma agroindustrial com processo vertical, uma vez que a Eupalma S.A. é responsável pelo plantio de dendezeiros, como também a elaboração de seus derivados, como por exemplo, sabão, azeite de dendê, torta e outros. A partir de então, o município pôde contar com o funcionamento da primeira fábrica de beneficiamento de dendê da região, e relatos memoráveis de idosos desse período demonstram a funcionalidade da agroindustrial para toda a região. Nesse sentido, a história oral se constitui um mecanismo de bastante excelência nesse processo. No entorno da mão de obra feminina utilizada pela agroindustrial, configura-se uma aglutinação de uma mão de obra feminina de funcionárias tecnicamente preparadas para o plantio e manutenção dos pés de dendezeiros. E durante o ano de 1979, percebe-se que havia uma enorme quantidade de mulheres trabalhando no campo. Cerca de 25 mulheres estavam envolvidas neste trabalho. Essas mulheres desenvolviam suas atividades nas propriedades da Eupalma S.A. Desenvolviam atividades como, por exemplo, coroamento de pés de dendezeiros, adubação de dendezeiros, carregamentos e também atividades relacionadas ao plantio de sementes de dendezeiros. É importante salientar que as funções designadas para as mulheres estavam sumariamente relacionadas à mão de obra campestre, visto que o trabalho na fábrica estava apenas delineado para os homens. E, no tangente à escolaridade, este não era o requisito principal para a contratação dessas mulheres. Algumas possuíam situação de analfabetismo. E o que se pode perceber é que, durante todo esse período, essas mulheres estiveram desenvolvendo diversas funções de rotatividade dentro dessas propriedades. E indo um pouco mais além, pode-se perceber que os modos como se deram as designações de trabalho demonstravam questões de hierarquização, onde muitas mulheres consideravam situações de pirraça em relação aos tratos com os homens em relação à comparação das funções designadas para ambos funcionários. Nas palavras de Dona Maria das Graças, ex-servente rural da Eupalma S.A., verifica-se essa permanência. A carga horária de trabalho das trabalhadoras da Eupalma S.A. constituía-se em 48 horas semanais. Para elas, este era um trabalho de atividades bastante braçais. Isso porque muitas situações caminhavam de 2 a 4 quilômetros por dia para assim chegar ao seu local de trabalho. Diante dessas dificuldades, vários fatores eram decorridos nessa situação. E as serventes rurais recebiam um salário mínimo, segundo a moeda monetária no período sendo cruzado. Para elas, o trabalho era difícil, porém a situação na qual as mesmas se perpassavam
designava que as mesmas deveriam procurar seus meios de sobrevivência, visionando a fábrica como um acesso a uma qualidade de vida melhor. Diante disso, havia épocas em que a agroindustrial se constituía de um período conhecido como safra, um período de alta produtividade. Nesse período, essas mulheres eram fomentadas a trabalhar por uma forma conhecida por produção, ou seja, quem trabalha mais, ganha mais, quem trabalha menos, ganharia menos. Nesse processo, havia um diferencial entre as habilidades de cada mulher. Essa é uma logística bastante empreendida em todo o processo da agroindustrial. Nas palavras seguintes de Paixão, podemos verificar como se dava esse processo. Entretanto, essas mulheres não possuíam uma forma de lazer específica, visto que para elas, o excessivo trabalho tornava a vida, de certa forma, bastante corrida e as atividades relacionadas ao lazer se tornavam bastante difíceis. Nesse sentido, observa-se que o trabalhador vende-lhe ao mercado de trabalho algo que é essencial para a sua existência, a sua força de trabalho. Nesse sentido, Huberman diz o seguinte: indo um pouco além, observa-se que já no ano de 1993, ano de última prevalecência dessas mulheres nessa posição, observa-se que muitas delas conseguiram o direito trabalhista da aposentadoria. E assim, hoje, as atividades outrora desenvolvidas por essas mulheres estão hoje designadas apenas para homens. Então, a história das serventes rurais das trabalhadoras da Palma S.A. findaram-se do ano de 1993. Até o presente momento, percebe-se que com a instalação da agroindustrial na cidade, a economia tornou-se alvo de bastante desenvolvimento. E, nesse sentido, o reconhecimento da agroindustrial na região proporcionou dar visibilidade à mão de obra feminina, configurando assim aspecto relevante para o aspecto sociocultural da cidade de Itaperoá. Então, as verdades históricas apresentadas neste trabalho, através das memórias das ex-serventes rurais da EPAM S.A., contribuíram de certa forma para promulgar um cenário onde se teceram relações de limites e desafios, de rupturas que se concentraram na relevância de conflitos e cumplicidades, das submissões e enfrentamentos, e também de laços de afetividades em uma sociedade marcada pelas diferenças entre homens e mulheres. Nesse sentido, é importante salientar o que a historiadora Melri Del Priore afirma nesse sentido. Então, a temática relacionada à apropriação da trama social dessas mulheres no município de Itaperoá, Bahia, no entorno da UPAM-SA, nos permite vislumbrar a importância do papel dessas mulheres nos segmentos econômicos, transparecendo assim a ideia de que a proposta deste trabalho aferiu um trabalho que transcendesse os limites da pesquisa de campo, visto que a carência de fontes históricas recalcou mecanismos que, por vezes, são silenciados dentro de tramas históricas que tendem a se desvendar pelos caminhos e descaminhos da historiografia. Portanto, as experiências e as memórias
observadas neste trabalho foram fatoras de grande relevância, uma vez que contribuíram para a efetivação do contexto social aqui apresentado, mesmo que de forma realista através dos relatos orais e dos lapsos das memórias dessas mulheres, incutindo assim a particularidade de pormenores, acessando assim repertórios e contextos socioculturais e a evidência de suas identidades, onde cada indivíduo constrói a sua própria história a partir da convivência antrópica que dá continuidade a alguns fatores e implementam outros. Nenhum caminho se percorre sozinho, e nessa caminhada reconstituir a história se torna um processo minucioso. Logo, a efetivação deste trabalho não se daria sem a colaboração dos colegas do curso, a tutora presencial Cláudia Sandra, da orientadora deste trabalho, como também do seio familiar no qual me originei e que suscitaram momentos de paciência e madureza para a efetivação deste trabalho. Não se pode se esquecer também a presença importantíssima do Criador de todas as coisas que aferiu desenvolver qualidades para a conclusão deste trabalho. É essencial também destacar a colaboração das ex-serventes morais da UPAL S.A. que se configuraram em fontes primárias e de grande relevância para a construção de um trabalho relacionado à história oral. E, por fim, este trabalho também não pode deixar de acrescentar a importância e o agradecimento às mulheres que constroem a sua história e que a cada dia estão tecendo suas teias e que lutam mesmo em silêncio.